Isso não tem muito a ver com crítica não, tá? Aliás, muito pelo contrário, não tem a ver com crítica em absoluto. Mas é muito importante, é muito fundamental a gente ver um filme como A Mulher Rei, dirigido pela Gina Prince Bythewood e produzido e protagonizado pela Viola Davis, existir da maneira como ele existe, nesse porte em que ele está sendo apresentado aí pra gente, com inclusive algumas das limitações dele também. Eu acho que esse é um daqueles casos aí onde eu vou entrando um pouco mais na questão da crítica propriamente, em que eu compreendo muitas das liberdades, ou pelo menos muitas das familiaridades do projeto, justamente por conta dessa importância desse contexto em que ele está surgindo, em que ele está sendo lançado, em que ele está sendo produzido, um contexto que a gente não pode fugir de chamar de boneco fever. Eu vou entrar em mais detalhes sobre A Mulher Rei, mas eu vou lembrar você que por acaso ainda não fez isso, se inscreva aqui no canal clicando no botão aqui abaixo, não se esqueça também de curtir o vídeo porque isso ajuda muito o canal a crescer e o YouTube a recomendar o vídeo para outras pessoas, e lógico, deixa o sininho das notificações que tem aí abaixo sempre ativado, porque isso vai notificar você todas as vezes que a gente postar vídeos novos aqui. E você também pode acompanhar outros comentários que eu faço sobre cinema, tanto na minha conta do Twitter quanto na minha conta do Letterboxd. Os links estão aparecendo aqui abaixo na descrição e os arrobas aí na tela. Bem, esse filme aqui vai se inspirar, e é preciso que a palavra inspirar fique bem clara, tá? Em letras garrafais mesmo, num período histórico muito importante da África, do oeste da África, né? Entre o século XVII e o século XIX. Aqui, especificamente, a gente vai pegar o início do século XIX, quando a personagem ficcional, mais uma vez, que fique claro, ficcional, da Viola Davis, a Nanisca, é uma comandante de um exército de mulheres do aí sim verdadeiro reino de Daomé, um reino escravista que está exportando escravos, né, para a Europa. A Europa está chegando ali na África, está negociando com o rei, que é interpretado aqui no filme pelo John Boyega. A personagem da Viola Davis, que é essa mulher durona, firme, uma grande líder, mas que tem um lado mais delicado e um passado muito pesado que vai sendo revelado aos poucos, vai tentando convencer de alguma maneira o rei, a despeito de pessoas que discordam ali dentro do reino, da importância de os Dahomey pararem de explorar o tráfico de escravos, né, pararem de escravizar o próprio povo e começar a basear toda a questão econômica deles, né, basear toda a força deles na venda de azeite de dendê, já que eles têm ali uma produção muito alta, etc, etc. E aí no meio disso a gente vai acompanhar um arco que acaba sendo o coração do filme, que é o da personagem interpretada por uma atriz novata chamada Tezum Bedo. Novata assim, pra mim, né? Pelo menos em cinema, esse é o primeiro grande trabalho dela, e ela é absolutamente sensacional. Ela faz uma menina cujo pai a deixa no meio desse exército feminino, já que ela não quer casar com o sujeito que foi prometido a ela. Ela é bem rebelde, aliás, até dentro do exército ela é rebelde, e gradativamente ela vai ganhando a confiança da Nanisca, vai ganhando a confiança desse exército, vai crescendo bastante. É um filme que, acho que por essa descrição já deu pra ficar claro, ele vai lidar com vários arquétipos de filme de ação, de épico, de ação, de maneira bem familiar. Eu acho que até as revelações que se tem aqui, principalmente ali do segundo pro terceiro ato, em relação à ligação de certos personagens, ela tá dentro de um esquema dramático, convencional, realmente, de filmes desse tipo. Mas sabe o que é importante? É que esse aqui é um primeiro grande épico protagonizado apenas por mulheres negras, dirigido inclusive por uma diretora negra, que tem uma boa bagagem com cinema de ação. Esse daqui não é nem de longe o primeiro grande projeto dela. Ela dirigiu, por exemplo, o The Old Guard, aquele filme da Netflix com a Charlize Theron. Esse grande revisionismo histórico também, de maneira, antes de mais nada, criar um espetáculo de ação. As cenas de ação, as cenas de combate, além de muito bem coreografadas, elas têm um equilíbrio muito difícil de conseguir, e que o filme consegue, entre aquela ação mais brutal, aquela violência um pouco mais direta, aquela violência que se suja um pouco, e aquela coisa assim que fica no limite para não pegar uma censura muito alta e os caras acabarem perdendo dinheiro. E eu repito, isso é muito importante num projeto como esse. Eu digo com muito orgulho que eu participei de uma coletiva de imprensa essa semana com a Viola Davis, e nessa coletiva foi perguntado a ela justamente a importância disso, e ela falou exatamente o seguinte: filmes como esse precisam dar dinheiro para criar precedente para que outras pessoas consigam investir, se investir e investir em filmes protagonizados, dirigidos por mulheres e por mulheres negras. Então, de um ponto de vista de representação, é um filme sim muito importante, é um filme histórico, né? E que eu acho que acaba preenchendo bem essa tabela aí que ele veio para cumprir. E quando eu falo preencher tabela, eu não estou falando que ele é um feijão com arroz feito simplesmente para existir um primeiro grande épico de ação protagonizado por mulheres negras, nem nada disso. A Gina Prince Bythewood não só
coreografa bem a ação, como tem um senso dramático, de progressão de personagens, de apresentação de personagens muito bom. E lógico que ela tem aqui o maior trunfo de todos, que é a Viola Davis. Diga-se de passagem, num papel que eu acho que exige muito mais dela de um ponto de vista físico, né? Ela nunca fez um papel tão voltado para a ação como ela está fazendo aqui, aos 55 anos de idade, quer dizer, é absolutamente impressionante o que ela faz do ponto de vista de fisicalidade, mais até do que de um ponto de vista dramático. Ainda que seja um personagem sim muito bacana, ainda que ela seja, que tem uma carga dramática forte, que como eu falei, vai sendo revelada aos poucos, mas isso a gente já viu a Viola fazer. A força aqui está justamente nela conseguir conciliar essa personagem que parece uma pessoa com essa heroína de ação que beira quase um filme de super-herói. Aliás, às vezes ele ele tem a estrutura convencional de um filme de super-herói, e isso não o diminui em absoluto, pelo contrário. Eu gosto da diretora conseguir fazer um filme que tem esse apelo crowd pleaser, né? Quer dizer, que tem esse apelo comercial e que vai agradar multidões, ou que tem potencial de agradar multidões, e não perder de vista alguns elementos mais fundamentais da caracterização daquele mundo. É um filme que, de um ponto de vista de iconografia, de direção de arte, né, de ambientação, ele acaba funcionando muito bem justamente porque ele não soa pasteurizado. E apesar de algumas interações soarem um pouco falsas, como por exemplo um personagem português que é inserido aqui de maneira absolutamente atravessada, eu acho que no geral não é um tipo de problema que está ali só como um detalhe a ser facilmente limpado ou esquecido pelo espectador uma vez que o filme acaba, porque realmente a força das sequências de ação é muito grande. Sim, é um filme convencional e mais do que isso, é um filme que usa das liberdades históricas dele como uma espécie de escudo, dizer assim, a gente não vai fazer um documentário com isso, não queiram levar isso daqui 100% a sério do ponto de vista historiográfico, até porque os Dahomey eram escravistas muito antes dos portugueses, muito antes dos europeus chegarem ali e continuaram sendo tempos depois também. Eu acho que transformar esse exército propriamente aqui que a gente pode dizer isso, num exemplo, né, de representação, ou pelo menos num exemplo a ser glorificado, não é exatamente o caso. Mas eu acho que o fato deles colocarem uma personagem ficcional e arcos ficcionais como esse da Viola ajuda a dissipar um pouco esse problema, ainda que sim, a rigor o ideal teria sido, sem dúvida nenhuma, para evitar qualquer tipo de polêmica, criar nomes novos e dizer só que eles se basearam em algumas dessas histórias para fazer um revisionismo total, como fizeram, por exemplo, muito bem com aquele filme Vingança e Castigo, que é um filme que, claro, não tem o mesmo teor escravista, nem nada disso, mas é um trabalho que se baseia em algumas figuras históricas reais e faz ali uma fantasia absoluta, e tem um elenco inteiramente composto por negros em filme de faroeste, quer dizer, teria como se fazer algo parecido aqui na Mulher Rei. Mas assim, não adianta ficar especulando sobre o filme que não é, né? Não adianta ficar especulando sobre o filme que nunca foi, que nunca aconteceu. O filme que existe aí, A Mulher Rei, eu acho que é muito importante de um ponto de vista de criar precedentes, de abrir portas, e como um equilíbrio muito fundamental entre épico de ação e filme de personagens que consegue envolver dramaticamente você dentro de uma jornada familiar, eu acho que ele cumpre muito bem. É por isso então que na minha cotação A Mulher Rei fica com 4 estrelas. E é isso, eu espero que vocês tenham curtido essa crítica, pessoal. Se vocês de fato curtiram, comentem aqui embaixo o que vocês acharam da interpretação da Viola Davis, do trabalho de direção da Gina Prince Bythewood e da Mulher Rei de modo geral. Se vocês gostaram, se vocês não gostaram, um grande abraço para todos, até a próxima. Tchau, tchau.